Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu vim falar das 3 garotas psicológicas. Tô falando dos thrillers psicológicos Garota Exemplar, A Garota Perfeita e A Garota no Trem. Se você é novo no canal, aproveite para se inscrever. O vídeo agora já tá no finzinho, mas dá para aproveitar todo o conteúdo que foi postado aqui durante o mês de agosto. E dá pra participar também da promoção e ação Minha Vida Literária 5 anos 15 mil. Assim que o canal atingir 15 mil inscritos, eu vou sortear pra vocês 6 super kits, então não deixem de participar. Como eu falei, então, no vídeo de hoje eu vim falar sobre esses 3 thrillers psicológicos. Eu gosto muito do gênero e eles foram 3 grandes apostas dessas 3 grandes editoras. Garota Exemplar foi publicado pela editora Intrínseca, eu acredito que em 2013, se eu não me engano. A Garota no Trem saiu ano passado pela Record e A Garota Perfeita saiu esse ano pela editora Planeta. Tanto Garota Exemplar quanto A Garota no Trem ganharam filmes, adaptações então cinematográficas, inclusive a adaptação de A Garota no Trem sai agora em outubro, eu tô super ansiosa. Tanto A Garota no Trem quanto A Garota Perfeita são recomendações pra quem gostou de Garota Exemplar, que foi o primeiro deles que saiu e acabou virando best-seller mundial. Eu vou falar então pra vocês um pouquinho de cada um desses livros e o que foi que eu achei da leitura dos 3, meio que fazer uma comparação dizendo o que foi que eu mais gostei em cada um, que talvez eu possa não ter gostado e enfim, qual deles eu acabei gostando mais. Em Garota Exemplar a gente tem a história da Amy e do Nick. Eles são casados, estão comemorando 5 anos de casamento, mas no dia que eles completam 5 anos de casados, a Amy desaparece. E aí a gente tem a narrativa se dividindo em 2 perspectivas. Uma é através do diário encontrado da Amy, que a gente vai tendo todo o relacionamento dela com o Nick desde o início, e a outra é a narrativa do Nick no presente, então contando após o sumiço dela e qual é o rumo ali das investigações. Acontece que as narrativas entre os dois, elas são completamente opostas. Enquanto a narrativa no diário da Amy vai mostrando toda essa paixão, o início do relacionamento deles, a narrativa do Nick mostra um casamento completamente prejudicado já. A grande questão é que os indícios aí do sumiço da Amy começam a apontar pro Nick. A gente não sabe em quem confiar. Em A Garota no Trem, eu tô mostrando pra vocês a imagem no tablet porque meu livro tá emprestado. Aqui a protagonista, ela também passou por um final de um relacionamento que foi muito traumático pra ela. Desde então ela não se recuperou. Ela perdeu o emprego, ela tá assim completamente no fundo do poço. Tão no fundo do poço que ela continua pegando o mesmo trem que ela pegava pra ir trabalhar todos os dias só pra fingir que tá indo trabalhar, mas ela vai pra lugar nenhum. Todos os dias quando ela tá no trem, ela passa em frente à casa de um casal que ela vê distante e ela vai se apegando àquele casal. Ela começa a criar uma história pros dois na cabeça dela, ela inclusive dá nome a esse casal, até que um dia ela vê uma cena um tanto quanto suspeita e descobre que aquela mulher que ela via todos os dias está desaparecida. E ela não sabe qual a participação dela em toda essa história e a trama vai se desenvolvendo, não dá pra eu contar muito a partir disso. Por fim, A Garota Perfeita, a gente também tem a história de um desaparecimento de uma mulher. Aqui no caso, é o desaparecimento da Mia, que é filha de um juiz bastante poderoso e tal. E acontece que ela desaparece e quando ela é encontrada, ela perdeu a memória, ela não faz ideia do que aconteceu com ela ali dentro da casa e pouco a pouco é que a gente vai descobrindo o que foi que aconteceu então enquanto ela esteve ali em cativeiro. Nesse caso dá pra eu contar aqui pra vocês, né, que ela foi encontrada e tal, porque a narrativa se constrói dessa maneira. A gente tem tantos momentos no qual ela desapareceu e antes dela ter sido encontrada, quanto a narrativa após ela ter sido encontrada, mas nunca pela perspectiva dela. A perspectiva é sempre de outras personagens. No caso, a mãe dela, o policial responsável ali pelo caso e o sequestrador dela. Agora que eu já dei um panorama dos 3 livros, eu vou deixar todos eles aqui pra eu poder falar de cada um deles. Todas as narrativas, elas são bastante convidativas, bastante envolventes. Como eu falei, em Garota Exemplar a gente tem a narrativa da Amy pelo diário e do Nick, do marido dela. A Garota no Trem a gente tem narrativas de 3 personagens diferentes, uma é da protagonista, então, como eu falei, a do trem e tal, e as outras são das 2 outras mulheres envolvidas na história. Uma é a que desapareceu e a outra é a atual mulher do ex-marido da protagonista. E em A Garota Perfeita a gente tem essas outras 3 perspectivas que eu falei, que é da mãe da menina que desapareceu, do policial responsável pelo caso, o próprio sequestrador dela. Em termos de narrativa, o livro que mais me envolveu desses 3 foi O Garota no Trem.
foi aquele que mais me fez com que eu mergulhasse ali na história, com que eu não conseguisse parar de ler. Então assim, embora as 3 narrativas sejam muito envolventes, acho que a que mais me conquistou mesmo foi a de A Garota no Trem. Com relação ao desenvolvimento da história, tanto A Garota no Trem quanto O Garota Exemplar acabaram sendo um pouco previsíveis pra mim. Eu já tinha sacado como o livro ia terminar antes da metade do livro, então eu não tive aquela explosão de surpresa. O único assim que realmente me surpreendeu foi O Garota Perfeita, porque eu realmente não imaginei o final dele, e quando eu terminei eu falei, eu não acredito, assim, o último capítulo do livro mudou toda a leitura que eu tinha feito dele, toda a perspectiva dele. Então os 3 livros foi o que mais me deixou com essa sensação de uau, porque os outros 2 acabaram sendo previsíveis, como eu falei. Em termos dessa questão psicológica, eu acho que todos os livros aqui dá pra gente tirar o chapéu pra eles. O Garota Exemplar, eu gostei demais de como a autora conseguiu construir o psicológico das personagens, aliás, de como ela fez a narrativa tão ligada a isso, de como ela tem essas perspectivas que são tão diferentes, e a própria maneira de como ela construiu a trama como um todo, o final em si, aliás, o final me deixou super angustiada, porque eu falei, eu não acredito que isso está acontecendo, mas foi completamente condizente com a história como um todo, então ela trabalhou muito bem esse aspecto na trama. No A Garota no Trem, ela também trabalhou bem isso na questão de a gente ver os problemas, principalmente da protagonista, mas a gente tem também a visão dessas outras mulheres. Todas essas mulheres, elas estão passando por conflitos, e eu gostei de como a autora se aprofundou nesses conflitos. Já no A Garota Perfeita, eu confesso que eu fiquei assim, meio que o livro todo pensando, mas onde é que ele tá indo? Por que tá sendo dessa maneira? A gente vai vendo, é o único deles em que a gente não tem a perspectiva da mulher. A mulher, no caso, né, envolvida ali no desaparecimento. É o único que a gente tem a perspectiva de outras pessoas. Então eu conseguia ver, por exemplo, como o sequestrador agia da maneira que ele agiu, eu conseguia ver os sentimentos da mãe dela em meio a toda essa história, eu conseguia ver os sentimentos e pensamentos do investigador, mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, mas por que o livro é desse jeito? E só aí no final, realmente, é que eu entendi tudo como era, por que ele foi construído dessa maneira, e aí foi que eu fiquei de boca aberta pelo livro, porque a autora, ela construiu de uma maneira diferente dos outros livros, ela fugiu um pouco do que eu estava esperando, talvez, e acho que foi justamente por isso que ela conseguiu me surpreender. Em linhas gerais, apesar dos 3 livros terem me conquistado, terem me agradado bastante, acho que o que eu elejo como favorito dos 3 foi A Garota Perfeita, porque ele realmente foi o que mais me surpreendeu, eu realmente não esperava o final que ele teve, me deixou assim de boca aberta, então dos 3 foi o que eu mais gostei. O A Garota no Trem deles foi o que teve a narrativa que mais me envolveu, a que foi mais fluida e mais rápida de eu entrar ali na história, mas também eu acho que foi o que seguiu mais uma linha esperada, digamos assim, né? Tanto A Garota Exemplar quanto A Garota Perfeita, eles fogem um pouco do esperado, eles trazem uma trama mais inusitada, digamos assim, então eles acabam se destacando por isso. O Garota no Trem, ele já não foge tanto do próprio gênero como um todo, mas ainda assim eu recomendo a leitura dos 3 livros pra vocês, principalmente pra quem gosta do gênero. Os 3 são livros muito bons, e se você gostou do vídeo, aproveite pra deixar seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação, me conta também nos comentários quais desses livros vocês já leram, o que vocês acharam deles, quais deles vocês têm vontade de ler, o que vocês esperam dessas leituras. Se você é novo no canal, aproveite também pra se inscrever e me segue nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, lá a gente consegue ter um contato mais próximo. Beijos a todos e até o próximo vídeo.